Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Passando aqui nesta noite para darmos prosseguimento ao propósito de oração, profetizando no vale. Propósito de oração, né, que Deus passou para fazermos durante o mês de julho. Hoje é dia 28 de julho, para a glória de Deus, nós estamos aqui nesta noite dando prosseguimento nesse propósito de oração. Com certeza, Deus ele vai te entregar a bênção, Deus ele vai entregar a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, né, nos mostra, né, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que permanecerão firmes para sempre, não se abalarão com qualquer situação, né? E quando a palavra se refere aos montes, né, é porque nós sabemos que os montes, eles não se abalam com qualquer coisa, né? Pode vir às vezes vento, tempestade, né? Pode o tempo, né? Os montes eles resistem, né, às situações aí, as mudanças climáticas, a situação do tempo, enfim. Então a palavra fala que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo, né? Nós podemos ter o exemplo aqui da nossa cidade. A nossa cidade é totalmente cercada por montes, né? E dá a impressão, a sensação de segurança, vamos dizer assim, quando a palavra se refere, né, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, mostra uma segurança. É como se nós estivéssemos nos sentindo envolvidos pelo Senhor, abraçados pelo Senhor. E é assim que eu quero que você se sinta nesta noite, envolvido pelo Senhor, abraçados pelo Senhor, seja qual for a causa que você estiver enfrentando, a situação que você estiver atravessando, sinta-se envolvida pelo Senhor, sinta-se abraçada pelo Senhor, porque essa luta ela não é sua, essa peleja não é tua. Ainda que a tristeza por vezes venha tomar conta do seu coração, né, você venha se sentir, né, até mesmo oprimido, eu quero te dizer, alegra-te, porque Deus ele te envolve nesta noite, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo. Então você não está sozinho neste mundo, você não está sozinho nessa batalha. Deus ele está aí te envolvendo, ele está aí te abraçando. Deus ele está, né, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta da sua vida, ele está te guardando, ele está te protegendo, ele está te dando uma sensação de segurança, porque nada há melhor para o ser humano do que se sentir seguro nos braços de Deus. Nada há melhor para o ser humano do que se sentir envolvido, né, pelo poder de Deus. E o poder de Deus, o amor de Deus, ele te envolve nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal, né, cai por terra, toda tristeza, toda angústia, toda sensação de solidão cai por terra hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba aí na sua vida hoje essas palavras, né, que está lá no Salmo 121, que fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo. E Deus ele está à sua volta, não é só hoje. Deus ele está na sua volta, não é só nos momentos difíceis, não. Deus ele está na sua volta o tempo todo. Quando você se alegra, glorifica o nome do Senhor. Quando você está bem, glorifique o nome do Senhor. Mas se porventura vier a adversidade, busque o nome do Senhor, clame pelo nome do Senhor, porque ele está pronto para te atender. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para todo sempre, né? Nós estamos no prosseguimento do propósito de oração, profetizando no vale. Nós estamos aqui nesta noite para profetizar a sua bênção, profetizar o milagre, profetizar que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel 37, versículo 7, a palavra diz assim, ó: então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, um reboliço de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então a palavra de Deus nos mostrando aqui que Ezequiel ele foi levado pelo Espírito de Deus
em meio a um vale de ossos secos. E a palavra nos mostra, né, que Ezequiel, ele andou ali ao redor daqueles ossos, né, que eram muito numerosos ali na superfície do vale, né? E Ezequiel, ele profetizou conforme Deus lhe ordenava, né? Quando Ezequiel entrou, ele só viu morte naquele vale. Acredito eu que o único fôlego de vida que tinha no vale era exatamente o de Ezequiel, porque ele estava vivo ali no meio daquele vale, caminhando ali e dando ouvido à voz de Deus. E quando Deus ordenou a ele que profetizasse naquele vale, né, Ezequiel, ele começou a profetizar, segundo Deus lhe ordenava, ele profetizava, e o milagre ia acontecendo, né, e a palavra de Deus ali se efetuava, né. Então eu quero te dizer nesta noite, profetiza no meio do vale, não olhe para a situação que você esteja atravessando. De repente Deus ele te permitiu, né, estar nessa situação, estar neste vale, mas não é para te destruir, não é para te desanimar, não é para acabar com você, não, mas é para te ensinar, é para fortalecer, é para que você venha sair deste vale, né, com a sua vida restaurada, porque nós podemos ver que Ezequiel, quando ele saiu do vale com um exército sobremodo numeroso. Então você vai sair dessa situação, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai passar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te digo, vai passar. Vai dar tudo certo, você vai sair dessa fortalecida, porque você não está só. A palavra que Deus colocou aqui no meu coração, quando nós começamos aqui, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então Deus ele está aí à sua volta. Por mais que você pense estar sozinho nessa situação, por mais que você olhe para um lado, olhe para o outro, né? Você veja como Ezequiel viu o vale, porque quando Ezequiel chegou ali e ele começou a andar ali, né, ao redor dos ossos, ele viu que só tinha ossos secos, ele viu que ali aquele vale não tinha vida, ele viu, né, que para aquele lugar, aos olhos humanos, não havia uma solução, mas ele profetizou conforme Deus lhe ordenava e a situação mudou. Então eu quero te dizer nesta noite, ainda que você esteja andando, caminhando, olhando para a sua situação, como Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, né, você já não vê mais uma esperança, você já não vê mais uma solução, você está aí aguardando uma resposta de Deus e a resposta ainda não veio. Eu quero te dizer, profetiza no meio do vale, profetiza o seu milagre, profetiza a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que você não esteja vendo nada, Deus ele está no controle. Ainda que você não esteja sentindo nada, Deus ele está aí em volta, ó, como em volta de Jerusalém estão os montes, o Senhor está à sua volta, o Senhor está à volta do teu povo. Então profetiza no meio do vale, profetiza o seu milagre, profetiza a sua vitória. Ainda que você de repente esteja cansado, você esteja afadigado no meio dessa situação, você já não sabe mais o que fazer, você já bateu em várias portas procurando solução, eu quero te dizer, a solução está nas mãos de Deus. Busque em Deus, porque somente nele você vai encontrar, né, alívio para a sua alma, somente nele você vai encontrar sossego para a sua alma, porque a palavra de Deus fala que nós temos que sossegar, nós temos que descansar no Senhor. E quando a palavra fala em descansar, né, é em se entregar, é confiar, é acreditar, porque quando você acredita, você confia. Se você confia, automaticamente você fica em paz em entregar nas mãos de alguém algo que você confia que aquela pessoa vai poder resolver para você. E eu creio que nesta noite você vai estar entregando a sua situação nas mãos da pessoa certa, nas mãos daquele que pode resolver, nas mãos daquele que tudo pode fazer, não só por você, mas pela sua casa, pela sua família, pelos seus entes queridos. Deus ele pode fazer. De repente você pode dizer, irmã, mas eu já fiz o que eu podia fazer, né? Eu já falei, eu já aconselhei, já conversei, já fiz de tudo e até agora eu não vi a solução. Mas eu quero te dizer, aquietai-vos e sabei que Deus ele é Deus, né? Guarda a sua boca, já não fala mais nada não, deixa que Deus é que ele vai falar por ti. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Deus está na peleja, e se Deus está pelejando, aquieta o seu coração, acalma o seu coração, deixa Deus agir. Não tente, né, apressar as coisas para Deus, não tente agilizar nada para Deus, porque Deus ele é perfeito no seu agir, e Deus ele não precisa da nossa mão ali ajudando. Então se você entregou nas mãos de Deus,
tira sua mão e deixa Deus tomar conta, deixa Deus controlar a situação e você vai ver que a vitória virá em o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, ó: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes e nem ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então a pergunta de Deus para nós aqui nessa noite, né? A quem, pois, me comparareis para que ele seja igual? Né? Então a quem, pois, você ou nós estamos comparando a Deus? Né? Porque se nós entregamos algo nas mãos de Deus, nós temos que confiar que Deus está cuidando. Se nós entregamos algo nas mãos de Deus, nós temos que ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Quando Ezequiel ele foi levado ali ao vale pelo Espírito, ele chegou lá e ele viu que Deus estava no controle de tudo. Ezequiel, ele profetizava segundo o que Deus lhe ordenava. Ezequiel, ele não tentou fazer nada dele mesmo. Mesmo estando no vale, vendo a situação do vale, ele em momento algum, ele tentou ali colocar as mãos dele, porque ele poderia, né, já que era para estar no vale, para restaurar, ele poderia ter saído ali tentando juntar um osso com o outro, tentando fazer um quebra-cabeça, vamos dizer assim, tentando dar o jeitinho brasileiro ali, para poder sair o mais rápido possível no vale. Mas Ezequiel, ele não moveu. Ezequiel, ele somente ouviu a voz de Deus. Conforme Deus ordenava a ele que profetizasse, assim ele fazia, né? Que, conforme a gente vê no versículo 7 de Ezequiel 37, ele fala, né? Então eu profetizava segundo, né? Ele fala, então profetizei segundo me for ordenado, né? Então ele não profetizou dele mesmo, ele não fez dele mesmo, ele não tentou fazer nada dele mesmo, mas ele confiou tudo a Deus, porque ele tinha certeza, o mesmo que me trouxe e me colocou no vale, ele é fiel para me dar vitória. E que eu quero te dizer nesta noite, que o mesmo que te permitiu estar nessa situação, o mesmo que te permitiu, né, estar hoje, né, respirando aí vivo, né, mesmo que aparentemente nós estejamos atravessando um vale, né, de sombra da morte, mas nós estamos vivos para a glória de Deus. Então esse Deus que nos permitiu estar vivo hoje para glorificar o nome dele, é ele que nos sustenta, é ele que nos garante nessa caminhada. Então a palavra nos pergunta, a quem, pois, me comparareis para lhe seres igual? Ou seja, de maneira nenhuma nós podemos comparar a Deus conosco. Nós somos seres humanos, nós somos um ser limitado, né? Nós somos um ser que podemos alcançar o possível, mas nós estamos crendo e confiando num Deus do impossível, um Deus ilimitado, um Deus que o poder dele é limitado, né? É ilimitado, nada pode conter a glória de Deus. A palavra de Deus fala que nem os céus dos céus puderam conter a glória de Deus, quanto mais nós que somos seres humanos, né, poderíamos conter a glória de Deus. Então, quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, né? Quando nós levantamos os olhos, né, igual a palavra fala lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, né, de onde me virá o socorro. Isso mostra que quando nós levantamos os nossos olhos para o alto, nós conseguimos contemplar um pouquinho da grandeza de Deus, porque quem foi, né, que criou todas essas coisas? Quem foi que estendeu esse céu imenso sobre nós? Quem foi que colocou as estrelas ali
E a palavra ainda fala que ele conhece cada uma pelo nome, sem que nenhuma venha faltar. Glória a Deus. Se esse Deus que estendeu esse céu, que sustenta tudo isso, né, sobre nós aí, acaso ele não poderá nos abençoar? Acaso ele não poderá nos livrar? Esse Deus que é o Deus que tem toda a ciência, que tem todo entendimento, acaso ele não pode nos livrar, né, de todo mal? Acaso ele não possa, né, estar com as mãos dele estendidas ali sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo? Glória a Deus. A palavra fala: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma só delas vem faltar. Então a palavra nos dá garantia aqui que ele é grande em força e forte em poder. Glória a Deus. Ou seja, nós estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos servindo a um Deus que ele não tem limite para nos abençoar. Nós é que por muitas das vezes, com a nossa falta de fé, acabamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Nós, por muitas vezes, né, com a nossa falta de fé, acabamos, né, limitando, né, o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Mas nós sabemos que esse Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Glória a Deus. Esse versículo aqui, glória a Deus, nos mostra, né, quantas das vezes que nós achamos que Deus ele não está nos vendo, quantas das vezes que nós achamos, né, que o nosso caminho está encoberto a Deus, ou seja, nós pensamos que Deus não está nos vendo. Glória a Deus. Nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Quantas e quantas vezes que nós abrimos a nossa boca, né, até sem pensar, e fala: parece que Deus não me ouve. Glória a Deus. E Deus, ele ouve sim. Ele que criou, ele é o criador, ele criou o meu ouvido, então o ouvido dele pode ouvir muito melhor do que o meu, porque ele é criador. E quando nós abrimos a boca e clamamos a Deus, quando nós voltamos a Deus, né, de corpo, alma e de espírito, quando com clamor, com o coração contrito, glória a Deus, ele não resiste à nossa oração. Glória a Deus. A palavra fala que ele não resiste a um coração contrito, ele não resiste, né, a um coração arrependido, a um coração que se volta para ele, a um coração, né, que se derrama diante dele. Nós podemos lembrar aqui outro dia na parábola, né, do filho pródigo, né, quando aquele filho, né, ele chegou lá, que ele tinha acabado com todos os haveres dele, né, ele chegou a estar ali comendo junto com os porcos, mas a palavra de Deus nos mostra que chegou um dia que ele colocou no coração dele: peraí, o meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que, levam a vida melhor do que eu que estou levando, então eu vou voltar ao meu pai. Mas ele não voltou para dar uma desculpa, ele não voltou, né, com desculpa. Ele podia ter voltado: ah, pai, você me perdoa porque eu era muito novo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, ele não voltou se desculpando, mas ele voltou reconhecendo o erro dele diante do pai. Ele voltou reconhecendo a fraqueza dele diante do pai, porque ele voltou e falou: pequei contra ti, e eis que eu não sou digno nem de ser chamado de teu filho. Glória a Deus. E a palavra nos mostra que aquele pai, ao invés de punir, ele acolheu aquele filho. E é isso que Deus faz na vida do pecador que se arrepende. É isso que Deus faz na vida daquele que erra e reconhece que errou e volta aos pés do pai reconhecendo que errou. Deus, a palavra nos mostra que o pai recebeu aquele filho pródigo, né, com festa, preparou a melhor festa, preparou tudo e recebeu ele com o coração alegre, porque ele diz que o que estava perdido, né, foi encontrado. Glória a Deus. Então o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus, glória a Deus, que criou todas essas coisas. Ele fez sair, né, o seu exército de estrelas, todas bem contadas, né, as quais ele chama pelo nome. Então, se Deus ele conhece, né, as estrelas, né, que estão ali, ó, ele conhece todas pelo nome. Quanto mais nós que estamos aqui na face dessa terra, quanto mais você, glória a Deus, que está aí todos os dias clamando a Deus, pedindo a Deus por misericórdia, clamando pelo socorro de Deus pela sua vida, pela sua casa.
casa. Deus, ele te conhece, meu irmão. Deus, ele te conhece, minha irmã. Ele sabe a sua necessidade. Deus, ele é aquele que conhece até os quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na humanidade inteira. Então esse nosso Deus, né, como a própria palavra fala, ele é grande em força e forte em poder, né? Glória a Deus. Versículo 27, porque dizes a Jacó e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor. Até quando, glória a Deus, nós vamos às vezes abrir a boca para falar que Deus não nos ouve, que Deus parece que se esqueceu de nós? Que é isso que esse versículo aqui quer dizer. Glória a Deus. Que fala, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito está desapercebido a Deus. Glória a Deus. Até quando você vai ficar aí deixando o inimigo colocar essa mentira no seu coração de que Deus não te ouve mais, de que Deus não está te enxergando, de que Deus não está te atendendo, de que Deus não está te abençoando? Só de você estar viva e hoje respirando é sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Só de você amanhecer o dia, abrir os olhos, se colocar de pé, começar a andar, é Deus manifestando o poder dele na sua vida. E muitas das vezes nós não sabemos agradecer por isso. Nós não sabemos agradecer nem pelo pouco. Glória a Deus, quanto mais as grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. E a palavra de Deus fala que ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E quando Deus ele fala ser fiel no pouco, muita gente acha, se refere só ao lado, né, de oferta. Ser fiel na oferta não é ser fiel no pouco. Glória a Deus, seja fiel no pouco que você tem na sua vida. Seja fiel, né, glória a Deus, nesse pouco, para que Deus ele venha te engrandecer, para que Deus ele venha te colocar no muito. Glória a Deus. E a palavra fala aqui, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Glória a Deus, não sabes? A palavra nos lançando aqui uma pergunta, acaso, né? Não sabes e nem ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Glória a Deus. Se ele não se cansa nem se fadiga, então ele está te ouvindo sim. Ele não cansou de te ouvir, ele não cansou de te abençoar, e nem vai se fadigar de te abençoar, porque ele é Deus. Foi ele que te colocou, ele te criou a imagem e semelhança dele, ele nos criou, né? Glória a Deus, como a primícia das mãos dele. Glória a Deus. E ele se manifesta todos os dias o amor dele em nós. Todos os dias, irmãos, todos os dias o amor de Deus ele é manifesto em nós. Glória a Deus, porque se não fosse o amor de Deus, se não fosse as ricas misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos pelo inimigo, porque o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E como Deus ele viu que nós seres humanos não seríamos capazes de vencer sozinho, de vencer o pecado sozinho, de vencer as lutas sozinhos, ele deu o seu filho único, seu filho unigênito, né, para sofrer morte de cruz. E a palavra fala que mesmo no livro de Isaías, né, que ele levou sobre si todas as nossas dores, né, todas as nossas enfermidades. Fala aqui, ó, glória a Deus, Isaías, né, 53, que fala, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura, olhando mas nele beleza alguma havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Glória a Deus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele os nossos pecados. E Deus assim o fez porque Deus sabia que nós mesmos não teríamos condições de fazer isso, que de nós mesmos nós nada somos e nem nada podemos fazer. Glória a Deus. Mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é Deus. É que em Cristo Jesus ele nos fez nova criatura. Glória a Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos fez herdeiro
do trono da graça, juntamente com o Filho amado dele, nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a palavra diz: não sabe nem ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Glória a Deus, ou seja, nós não podemos nunca esquadrinhar o entendimento de Deus. Glória a Deus, por isso nós temos que crer em Deus, mas sem querer entender. Nós cremos, mas sem querer esquadrinhar, sem querer entender por que cremos. Nós cremos porque nós sabemos que Ele é Deus, Ele é o Criador dos fins da terra, conforme a palavra fala aqui. Glória a Deus. E a palavra fala: Ele faz forte ao cansado. Glória a Deus, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus, você está cansado? Deus, Ele te fortalece. Você está fraco? Ele multiplica o seu vigor. Glória a Deus, Deus Ele alimenta, e através da palavra dEle é que Ele nos alimenta, através da palavra é que Ele nos dá força, é através da palavra que Ele nos anima. Glória a Deus, porque se nós estamos tristes, nós abrimos a palavra, nós encontramos uma palavra de conforto. Se nós estamos angustiados, nós abrimos a palavra, nós encontramos uma palavra de salvação, uma palavra que nos anima. Glória a Deus, e nós sabemos, conforme diz a palavra, né, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é luz, né? Ela é lâmpada, ela é luz. A palavra de Deus é nosso guia, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos enche de sabedoria, é a palavra de Deus que nos dá força para lutar, é a palavra de Deus que nos ensina o caminho para chegar até Deus. Glória a Deus. E a palavra fala que os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então os que esperam no Senhor, glória a Deus, eles terão as suas forças renovadas. Os que esperam no Senhor terão seus ânimos redobrados, né? A palavra fala que os jovens cansam e se fadigam e os moços caem. Glória a Deus, ou seja, aqueles que caminham sem Deus, aqueles que tentam resolver sem Deus, cansam e se fadigam. Glória a Deus, e de exaustos caem. Glória a Deus, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Deus nós nada somos. Se nós estamos de pé aqui hoje, aqui agora, é porque o Senhor nos sustentou. Se nós estamos de pé aqui hoje, aqui agora, Deus, Ele viu as lutas, Deus, Ele viu as provações que você, meu irmão, você, minha irmã, passou para chegar até aqui. E se você chegou até aqui, você pode se sentir mais do que vencedor, porque é Ele que te sustentou. Você não chegou aqui pelo seu mérito nem pela sua força, mas foi porque Jesus te trouxe até aqui. Glória a Deus. Se Ele te trouxe até aqui, é para você guerrear. Se Ele te trouxe até aqui, é para você lutar, é para você continuar pelejando, é para você continuar, né, confiando. Glória a Deus, aleluia, no poder de Deus. Nós podemos ver que Gideão, né, quando Deus ordenou para ele a peleja, ele juntou 32 mil homens, mas só que Deus achou que era gente demais, e Deus foi colocando ali a prova, né, os que queriam seguir a Gideão, os que queriam ir à peleja, e nós podemos ver que os aprovados foram somente 300 homens. Glória a Deus. E nós podemos entender, glória a Deus, essa passagem que Deus fala: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Gideão, ele foi fiel a Deus, que ele aceitou ir à peleja com aqueles poucos homens, com 300 homens. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos mostra que ele saiu dali vencedor. E a palavra fala: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas de repente você pode pensar: mas ser fiel no pouco como? Às vezes Deus, ele te manda fazer para Deus, você começa a apresentar desculpas, você começa a falar: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho capacidade, eu não tenho aquilo outro. Você começa a colocar empecilhos. Mas eu quero te dizer nesta noite: vai, porque Deus, ele é contigo. Vai, porque Deus, ele vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Não é tempo de nós olharmos para trás, não. É tempo de nós olhar para frente. É tempo de nós mirarmos o alvo ali e ir caminhando. Não precisa correr, é dando um passo de cada vez, mas chegando lá em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra fala que os jovens
que se cansam e se fadigam de exaustos caem. Porque se aqueles que tentam correr demais, que tentam, cortar caminho para poder chegar lá onde Deus, determinou que é para chegar, esses vão se cansar, vão se fadigar e vão ficar exaustos e vão cair. Mas aqueles que confiam no Senhor, que vão caminhando, dando um passo de cada vez, ouvindo a voz de Deus, como Ezequiel ouviu ali no vale, e profetizando segundo Deus ordenar que profetize, você vai chegar no alvo. Mas para isso suporta o processo. Ezequiel, ele acompanhou o processo passo a passo ali, segundo o que Deus foi ordenando para ele. Profetiza ossos, profetiza tendões, profetiza nervo, profetiza carne, pele, e assim sucessivamente ele foi obedecendo a voz de Deus, ele foi caminhando, dando um passo de cada vez, e no final ele saiu daquele vale com um exército sobremodo numeroso. Então apenas ouça a voz de Deus, faça somente aquilo que Deus te mandar. Glória a Deus, não se desvie, dessa lei, conforme diz lá no livro de Êxodo, nem para a direita nem para a esquerda, mas ouça a voz de Deus. Dá ouvidos à voz do Senhor e profetiza no meio do vale. Profetiza segundo o que Deus te ordenar. E vai dar tudo certo. Você vai sair deste vale. Nós vamos sair desse vale com a vitória na mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E com um exército sobremodo numeroso. Você vai sair dessa luta. Você vai sair dessa prova com a sua fé aumentada. Com a sua sabedoria aumentada. Com a sua confiança em Deus aumentada. Ou seja, o seu exército vai sair sobremodo numeroso. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que estar assim, revestido dessa palavra. Glória a Deus, revestido, dessa armadura, porque a armadura de Deus, lá de Efésios 6:10, é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos nos revestir dessa palavra, vamos nos buscar, glória a Deus, aleluia, e dar um passo de cada vez, para que nós não venhamos cansar, nem se afadigar, nem ficar exausto e cair pelo caminho, se perder pelo caminho. Porque quem tenta cortar caminho, quem tenta apressar as coisas, acaba se cansando e caindo pelo caminho. Mas aquele que coloca a sua fé, a sua confiança em Deus, vai dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez, caminhando de fé em fé, vai chegar lá no final e poder dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E assim nós vamos vivendo, assim nós vamos rompendo em fé. Glória a Deus, e vamos poder viver aqui, o versículo 31 que fala: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando a palavra fala sobem com asas como águia, a palavra se refere nas alturas que vão subir. Glória a Deus, são pessoas que vão alcançar patamares altos. Glória a Deus, aleluia. Aquele que permanecer firme no propósito, que permanecer firme esperando no Senhor, terão as suas forças renovadas. Não espere no homem. Glória a Deus, não se apoie em carros, não se apoie em exércitos, não se apoie em cavaleiros, não, mas se apoie no Senhor. Glória a Deus, busque no Senhor. Glória a Deus, dá um passo de cada vez. Glória a Deus, e com certeza você vai alcançar o patamar mais alto. Você vai subir com asas como águia. Glória a Deus, ou seja, vai alcançar patamares mais altos. Glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E se o inimigo sair a peleja contra ti, glória a Deus, a palavra fala lá em Deuteronômios 28, que por um caminho sairá contra ti, mas por 7 terão que fugir da tua presença. Mas se alguém se levantar contra ti, com língua, com calúnia, com difamação, aqui, Isaías 54, a palavra fala assim, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aqui, Isaías 54, 17. Então não se preocupe, coloque Deus na frente de tudo, vai seguindo o seu caminho, de passo em passo, de fé em fé, de oração em oração, a gente vai vencendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal cai por terra, o inimigo ele tem que se bater em retirada. Quem se levantou vai ser envergonhado.
na tua presença, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, né? Hoje é o 28º dia do propósito de oração, profetizando no vale. É noite de profetizar aí o seu milagre, profetizar a sua vitória, independente da situação que você esteja atravessando. Profetiza que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Senhor, neste momento de oração, ó Pai, eu me coloco aqui diante da tua presença, juntamente com esses irmãos, Senhor, juntamente com a Neuza, com a Ítala Lima, né, com a Ítala Lima, com a Nice Gomes, o Ivo Melo, Senhor. Eu entro, Senhor, na tua presença, juntamente com a Sabrina Silva, com a irmã Vânia linda, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, essas vidas todas, a Amanda, Senhor, o Kevin, a Hailey. Eu apresento todas essas vidas, ó Deus, que estão orando conosco nesta hora. Meu Deus, peço que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. Meu Deus, nós estamos hoje, Senhor, no 28º dia desse propósito de oração, profetizando no vale. Senhor amado, nós estamos profetizando, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor é Deus, meu Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai amado, nós, Senhor, se nós fôssemos olhar, meu Deus, pelas notícias, pelas mídias, Senhor, julho seria um mês de desgraça total, mas como nós estamos aqui profetizando no vale, profetizando o milagre, profetizando a vitória, profetizando a cura, profetizando a libertação, o Senhor tem sido conosco, Senhor, nessa peleja. Meu Pai amado, nós te pedimos nesta noite que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre cada vida nesta hora, que as mãos do Senhor, meu Pai, venham estar tocando, Senhor, em cada família que é representada, venham estar tocando, meu Deus, em cada vida aqui, Senhor. Meu Deus, tem pessoas aqui buscando portas de emprego, tem pessoas buscando, Senhor, que o Senhor toca na vida material, que o Senhor toca na vida sentimental, que o Senhor toca na vida familiar. Meu Deus, tem pessoas aqui pedindo unção do Senhor, meu Deus, para fazer a tua obra. Tem pessoas aqui, meu Deus, buscando revestimento do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Tem pessoas aqui, meu Deus, buscando revestimento da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Meu Deus, e nós sabemos, ó Deus, que nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis, meu Deus e meu Pai, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha continuar nos sustentando nessa caminhada, que o Senhor venha continuar com as mãos do Senhor estendidas sobre cada um de nós, nos revestindo, Senhor, da armadura de Deus, para que nós venhamos embraçar, Senhor, o escudo da fé, meu Pai, que é a tua palavra, Senhor, para que assim nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu Deus, nós sabemos que todo tempo o maligno, meu Pai, ele fica ali ao derredor, meu Pai, procurando uma brecha, procurando um meio de atingir o teu povo. Meu Pai, nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que como em volta de Jerusalém estão os montes, que o Senhor venha estar em nossa volta, que o Senhor venha estar ao redor, meu Pai, da Tua igreja, do Teu povo na face dessa terra, guardando-nos, ó Deus, nos protegendo de toda cilada, de todo laço do inimigo. Senhor, vai lançando por terra agora, eu te peço, toda usura, vai lançando por terra agora toda vaidade espiritual, vai lançando por terra agora, meu Deus, todo impedimento, toda frieza, vai lançando por terra agora, meu Deus e meu Pai, todo impedimento, toda falta de oração, toda falta de jejum, que o Senhor lance por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos renovar, Senhor, na graça, na unção e na virtude, Senhor, do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que a Tua presença venha a ser real e verdadeira em nossas vidas. Meu Deus, porque sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Meu Deus, nós voltamos a Ti agora, meu Pai, com o nosso coração contrito e elevamos a Ti agora, ó Deus, o nosso clamor, a nossa súplica, ó Deus, a nossa oração. Meu Deus, toma o Teu servo nas Tuas mãos, toma as Tuas servas em Tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora às necessidades de cada um. Meu Pai, estende as Tuas mãos de poder nessa hora, vai cortando agora todo laço, vai desfazendo agora, meu Pai, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra de maldição, meu Deus, porque para isso se manifestou o Teu Filho amado, para desfazer as obras do diabo. Senhor amado, eu te peço agora, meu Pai, lança por terra, Senhor, toda oração contrária, toda palavra contrária, toda maldição, Senhor, que venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e as portas, meu Pai, que estiverem fechadas,
fechadas, que o Senhor venha abrir. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, multiplicar, Senhor, as forças do teu povo. Dai ânimo, Senhor, dai vigor. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai amado, dar saúde, meu Deus, para o teu povo. Saúde física, Senhor, e saúde espiritual. Saúde mental, Senhor, saúde intelectual, meu Deus e meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai confirmando, Senhor, agora a bênção. Vai confirmando agora o milagre, meu Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, Senhor. Crendo, meu Deus, que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, meu Pai. Crendo que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Estão atentos, Senhor, às nossas orações, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Toca agora, Senhor, em cada vida. Toca agora em cada coração, meu Pai. Vai renovando agora o teu povo. Vai renovando agora a tua igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vai realizando, Senhor, a grande obra. Senhor amado, joga por terra toda enfermidade. Joga por terra, Senhor, toda enfermidade nesta hora. Joga por terra, meu Deus, esse arrepio, meu Deus, maligno que percorreu no corpo dessa pessoa. E agora, que o Senhor vai repreendendo agora, meu Pai, o olho grande, o olho da inveja contra esta vida, ó Pai. Joga por terra agora, eu te peço, meu Deus, toda perseguição, meu Pai amado, do Satanás. Que o Senhor joga por terra agora, meu Deus e meu Pai, toda perseguição em sonho. O Senhor me mostra aí pessoas que têm sido perseguidas em sonhos. Deita para dormir, meu Deus, e acorda afadigada, cansada, como se tivesse corrido a noite toda, como se estivesse fugindo de algo, meu Pai. Mas eu te peço agora, vai repreendendo esse mal, vai repreendendo essa perseguição maligna, esse espírito, meu Deus, que atormenta essa pessoa até no sonho, que o Senhor vai queimando agora e repreendendo, porque há poder no teu sangue nos garante a libertação, teu sangue nos garante a vitória, meu Pai. Vai queimando agora, Senhor, todo o mal, do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, ó Pai. Vai repreendendo agora, Senhor, este mal, vai queimando, Senhor. Queima, Jesus, agora todo o mal. Lança por terra agora, Senhor, toda a seta maligna, meu Pai, todo dardo inflamado de Satanás, que tem colocado ansiedade no coração dessa pessoa, tem colocado o coração dessa pessoa aflito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Derrama paz sobre essa vida. Tira, Senhor amado, essa ansiedade, tira essa aflição, tira essa angústia desse peito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Deus, que acorda bem, de repente vem aquela vontade de chorar, e ela atravessa o dia com o coração pesado, o coração angustiado, o coração apertado, somente vontade de chorar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo isso agora, porque o teu sangue é poder, Senhor, o teu sangue garante a vitória. O Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva essa pessoa dessa opressão, liberta ela, Senhor, deste mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que as mãos do Senhor estão estendidas e que o Senhor está, meu Pai, passando com as suas mãos de poder para arrancar, Senhor, e repreender todo o mal, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Toca, Senhor, nessa pessoa que está sentindo essa dor na região do umbigo, meu Pai. Toca agora, meu Deus e meu Pai. Repreende, Senhor, essa dor. Repreende, Senhor, este mal. Repreende, Senhor, essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Estende as tuas mãos de poder agora. Toca, Senhor, no rins. Toca no fígado dessa pessoa. Toca na bilis, no baço, meu Pai. Vai tocando agora. Repreendendo, Senhor, todo o mal. Repreende, Senhor amado, essa prisão de ventre. Ah, Senhor, lança por terra agora, meu Pai, essa dor de cabeça. Repreende agora, meu Pai, essa boca amarga. Repreende agora, meu Deus e meu Pai, esse cansaço nas vistas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Essa pessoa que sofre, meu Pai, com diabetes, meu Deus, está com a pressão das vistas alta. Essa pessoa está prestes a perder a visão, Senhor. Mas eu te peço agora, toca, Deus, com as suas mãos de poder. Repreende essa enfermidade, Senhor, e confirma, Senhor, a bênção, o milagre, a vitória. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai realizando, Senhor, esta obra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor amado, eu te peço agora que você vai desfazendo agora esta mesa, meu Deus, oferecida para esse demônio tranca-rua, Senhor, para trancar os caminhos dessa pessoa, para fechar as portas dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa está aí orando e ela sente que as coisas já não estão fluindo mais como antes, Senhor amado, mas eu te peço agora que o Senhor tira o nome dessa pessoa, Senhor, desse trabalho, meu Pai, apresentado aí na encruzilhada, para que esse demônio tranca-rua,
rua, venha fechar as portas para essa pessoa, ó Pai, e dá para ela a vitória, dá, Senhor, o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor está desfazendo todo o mal, que toda obra, Senhor, está sendo desfeita agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor amado, toca agora nessa pessoa que está aí tendo arrepios seguidos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ela não entrou aqui nessa live à toa, ela não entrou aqui nessa live em vão, mas pela minha fé, Senhor, eu determino que ela vai sair liberta, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa perseguição do inferno, meu Deus, cai por terra hoje, Senhor, e ela hoje é vitoriosa, ela hoje vai sair liberta. O sono, meu Pai, que ela não estava conseguindo dormir à noite por causa dessa perturbação, ela vai dormir, Senhor, em paz, ela vai dormir tranquila, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Confirma agora a bênção, confirma, Senhor, agora o milagre, confirma, Senhor, a grande vitória. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, crendo no milagre, crendo, meu Deus, que o Senhor está agindo, crendo que o Senhor está no controle, crendo que o Senhor está cuidando de tudo nos mínimos detalhes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor amado, surpreenda, meu Pai, esta vida, ainda esse resto do mês, ó Deus. Senhor, venha surpreender, meu Pai, com a grande bênção, com a grande vitória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor, permaneça com as tuas mãos estendidas, Senhor, tocando nessa hora em cada vida. Permaneça, meu Deus, com as tuas mãos estendidas, ó Deus, realizando, Senhor, a grande obra, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Vai de encontro agora, a irmã da Silene Lopes, Senhor, toma Valéria Oliveira em tuas mãos, Senhor amado, realiza uma obra, Senhor, nessas vidas, meu Deus, a irmã, Senhor, que está aí também, a Luciana Aparecida Cruz, Senhor, vai, visita nesta hora, realiza, Senhor, uma obra nessas vidas, ó Pai, estenda as tuas mãos de poder, e vai confirmando, Senhor, a bênção, o livramento dos céus e a grande vitória. Meu Deus, toca com as tuas mãos de poder, ó Deus, coloca da tua unção do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Faça essa pessoa sentir agora aí, Senhor, brasas vivas do Espírito Santo, Senhor, sendo derramadas sobre a cabeça dela. Meu Deus, assim como o Senhor ordenou, meu Deus, aos serafins, com a tenaz nas mãos, para tocar, Senhor, nos lábios do profeta Isaías com brasa viva. Senhor amado, eu te peço agora que o Senhor ordene aos teus anjos, ó Pai, para tocar com brasas vivas do teu altar, Senhor, sobre essa vida, sobre essa pessoa, meu Deus, que ora nesta hora, sobre essa pessoa, meu Deus, que está aí buscando, meu Deus, a unção e a virtude do Senhor, meu Pai, porque eu sei que tu és Deus, eu sei, meu Deus e meu Pai, que ainda não cessou, eu sei, meu Deus, que teu Espírito Santo Consolador ainda está na face da terra, meu Deus, para consolar o teu povo, para consolar a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vai renovando agora, ó Deus, vai batizando agora com fogo com o Espírito Santo, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E essa pessoa que já não falava em línguas mais, que ela venha falar, meu Deus. Essa pessoa que já não sentia um renovo, meu Deus, do Espírito Santo, que ela venha sentir um renovo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vai batizando, Senhor, vai renovando, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Vai derramando dons, meu Pai, do teu Espírito Santo aqui nesta noite, dons de cura, dons de orar por libertação, Senhor, dons de língua repartida, dons de interpretação de línguas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu és Deus.
Tu és santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, como foi no dia de Pentecostes, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, do Teu Espírito sobre nossas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Deus, que faz tempo que já não tem mais visões, que ela venha ter visões celestiais, meu Pai. Essa pessoa que já faz muito tempo, ela não venha ter, meu Pai amado, intimidade com o Senhor, meu Pai amado, que ela venha ter, que ela venha buscar essa intimidade com o Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que faz tempo, meu Deus e meu Pai, que ela não consegue sentir mais a Tua graça, que ela venha sentir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai confirmando, Senhor, oh glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é do nome do Senhor, oh aleluias, meu Deus, vai tocando aí agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai envolvendo com o Teu poder, meu Pai, faça-se cumprir hoje, na vida dessa pessoa, o Salmo 121, meu Deus, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do Teu povo, que essa pessoa venha se sentir abraçada pelo Senhor nesta noite, que ela venha se sentir envolvida pela Tua presença nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em Tua volta, meu irmão, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em Tua volta, minha irmã. Receba o abraço do Espírito Santo nesta noite, receba o calor de Deus nesta noite, receba a presença de Deus sobre a sua vida nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda que as palavras sejam contrárias, ainda que as orações sejam contrárias, profetiza no vale, profetiza o seu milagre, profetiza a sua bênção, profetiza que o melhor de Deus está por vir, profetiza que o melhor de Deus vai se cumprir na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, confirma a bênção, confirma o milagre, Senhor, confirma a grande vitória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu creio, Senhor, no milagre, eu creio na vitória, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, continua tocando, Senhor. Continua, Senhor, tocando. Vai movimentando agora este coração, meu Deus, que outrora se esfriou na Tua presença, ó Deus. Vai movimentando e aquecendo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Aqueça, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja. Aqueça, Senhor, o Teu povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Com poder e grande glória, porque nós sabemos que Tu és o Deus de poder. Nós sabemos que Tu és o Deus de grande glória. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos mostra que quando o povo saiu do Egito, o Senhor se manifestou ali no meio do povo o tempo todo. Senhor, e a Tua palavra diz que no deserto o Senhor se manifestou como uma coluna de nuvens durante o dia, que protegia o povo do calor do deserto e levava refrigério à alma daquele povo. Mas à noite, meu Deus, a Tua palavra diz que aquela coluna de fumaça, de nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo, meu Deus, que protegia o povo das férias do deserto e ainda aquecia do frio, meu Pai, e clareava o caminho para o povo. Meu Deus, então a Tua palavra nos mostra que Tu és fogo quando o Senhor precisa ser fogo. A Tua palavra nos mostra que o Senhor é nuvem quando nós precisamos de refrigério. Senhor amado, e nesta noite nós precisamos de fogo, meu Deus. Fogo do Espírito Santo, ó Pai, para queimar todo impedimento, para queimar todo comodismo, para queimar, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, e dá-nos, Senhor, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, como línguas de fogo, meu Pai, como labaredas de fogo, ó Deus, eu determino a presença do Senhor nesta casa, determino a presença do Senhor nesta vida, neste lar e nesta família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai confirmando agora a bênção, Senhor, vai confirmando o milagre dos céus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Envolva essa pessoa com o Teu abraço, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em sua volta. Glória a Deus, aleluia. Assim o Senhor está ao seu redor, assim o Senhor está em sua volta, te envolvendo, te abraçando, te acolhendo,
e te guardando e te protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a bênção, confirma a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, abençoa essa pessoa que compartilhou esse vídeo, abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo através do compartilhamento dessa pessoa. Meu Deus, nós sabemos que quando nós compartilhamos uma boa palavra, como nós estamos semeando uma boa semente, meu Pai. Nós semeamos a palavra, nós semeamos a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor, meu Pai. Que vidas venham ser alcançadas através dessa palavra, que vidas venham ser restauradas, meu Pai, e que almas venham ser salvas para o teu reino, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E que as pessoas que estão distanciadas do teu caminho, as pessoas que estão longe da tua presença, como o filho pródigo voltou, que elas venham voltar para os braços do Pai, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor está de braços abertos, esperando, meu Pai, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo. É a palavra que o Senhor me colocou no coração aqui nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que essa palavra venha ficar gravada na tábua dos nossos corações. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.